13 horas, 12 horas e 57 minutos. Sejam muito bem-vindos à edição do programa da Nossa Gente desta terça-feira, dia 2 de agosto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua prestimosa audiência na capital do estado, no interior, nas cidades que compõem a região metropolitana de Manaus. Enfim, onde quer que você esteja acompanhando a Band Amazonas nesta terça-feira, muito obrigado pelo seu carinho. É claro que hoje eu pergunto para você, como sempre, na abertura do programa: você que acordou, você que está bem, ou você que está dodói, está enfermo, você já teve a oportunidade de hoje falar com Deus, pedir perdão dele pela sua infinita misericórdia, pedir para que as pessoas tenham uma excelente semana, um excelente dia. Você tem que agradecer por todos os momentos bons, os momentos ruins. Enfim, abra o seu coração nesse momento e converse com o nosso Criador do Universo, para que Ele possa nos proteger ainda mais de todos os males, para que Ele possa estar na tua casa trazendo a paz que você tanto espera, junto das pessoas amadas, junto da tua família, dos amigos, que Ele venha prolongar o teu tempo no teu trabalho. Enfim, agradeça ao nosso Criador, afinal de contas Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós às 12 horas e 58 minutos agora, e claro que nesta terça-feira existem, meu querido amigo Neves, muitas pessoas aniversariando por todo esse meu querido Amazonas, e é claro que você que não mandou, ou você está esperando agora a oportunidade para mandar para a gente, mande sua foto que o Câmera 13 tem o maior prazer de te parabenizar ao vivo para todo o nosso querido Amazonas. Olha aí, e quem está completando mais um aninho de vida, 56 anos, é o Afrânio Reis, né? Parabéns, Afrânio, a você, essa figura sensacional que acompanha o programa da Nossa Gente. Enfim, você também pode fazer o programa de hoje, sabe por quê? Já está aqui em nossos estúdios a doutora Sandra Romero, ela é dermatologista, e o assunto do segundo bloco do quadro Alô Doutor é sobre queda de cabelo. Exatamente, eu estou nessa situação, você, meu amigo, minha amiga, também não é diferente com relação a esse caso, e daqui a pouco a doutora Sandra vai estar aqui dando uma entrevista super legal, onde você pode interagir através das redes sociais, conversar com ela, mandar sua pergunta, que ela vai responder e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Bom, nós temos um caso de utilidade pública, está em nossa redação, né, na nossa produção. Esta senhora que já está no teu vídeo, ela está perdida, ela não fala, não sabe dizer de onde veio, onde mora, enfim. Ela está aqui na produção do Câmera 13, e se você souber de onde ela é, se conhece alguém, algum membro da família, que por gentileza possa ligar aqui para a produção do Câmera 13, ou entre em contato através das redes sociais. Ela já está aqui, já almoçou, está tranquila, e nós estamos esperando uma resposta positiva por parte de toda a nossa audiência para que venha buscar essa senhora e levá-la ao convívio da família. Bem, agora, é claro que nós estamos assim numa contagem regressiva, né? 3 dias nos separam de um dos maiores espetáculos do planeta Terra, né? De 4 em 4 anos nós temos esses Jogos Olímpicos que chamam a atenção do planeta. E é claro que não vai ser diferente, até porque esse ano vai ser aqui, na nossa casa, no Brasil. Esse Brasil de verde e amarelo. E olha, hoje a partir das 18 horas já começam as festas, e é claro que eu estive pessoalmente hoje pela manhã na Ponta Negra para saber de que forma vai proceder os eventos culturais ali naquele local e como vai também funcionar a questão da segurança. E tudo, graças a Deus, tranquilo, como foi planejado há 4 anos atrás. Graças a Deus que o governo do Amazonas está chamando para si essa responsabilidade para deixar tudo pronto para você, meu amigo, minha amiga, que devem ir ao complexo da Ponta Negra participar desses jogos sensacionais através dos telões e dos eventos que vão acontecer de hoje até o próximo dia 21. E vamos ver como é que tá a Ponta Negra? Vamos lá, Monteiro! A tão esperada festa das Olimpíadas 2016 começa nesta terça-feira, a partir das 18 horas, aqui na Praia da Ponta Negra. De hoje até o próximo dia 21 de agosto, passarão pelo palco do anfiteatro aproximadamente 80 atrações.
A grande abertura que ocorrerá nesta sexta-feira na capital carioca está sendo aguardada com muita expectativa pelo povo amazonense. O maior espetáculo da terra já está para começar. E você acompanha tudo aqui no programa da Nossa Gente. E ainda foi montado um forte esquema de segurança para manter a paz entre os participantes das Olimpíadas 2016 aqui na capital. Olha, a bem da verdade que são esperadas aproximadamente 30 mil pessoas só para o dia de hoje, é isso mesmo. Então toda essa mobilidade foi criada para que você possa ter uma estrutura super legal, bacana, onde você possa ir se divertir ao lado da família, levar os filhos, enfim, essa festa é minha, sua, é nossa, vale a pena participar, até porque é uma coisa única que está acontecendo nesse momento em todo o país. Mas vamos aqui ver quem está acompanhando o nosso programa. Boa tarde, sou a dona Ione Castro, minha querida amiga, né, aqui do centro, estou ligada no Câmera 3, o programa da Nossa Gente. A dona Ione, que é mãe da minha amiga André, aí do centro da Getúlio Vargas, aquele abraço, minha amiga, continue acompanhando o programa da Nossa Gente. A produção me passou agora, cara, é super interessante isso, né? O programa ao vivo é assim, a turma disse que o meu amigo Afrânio Reis estava completando hoje 58 eu falei, mas a idade verdadeira do meu querido Afrânio são 48 anos. Afrânio, seja 30, 40, 50, o que merece é que você seja uma pessoa super feliz, vida longa para você. Se você quiser nos convidar a produção do Câmera 3 para comer aquele churrasco, aí daqui a pouco a gente vai estar lá. 13 horas e 3 minutos, tá aí o Afrânio, volta de novo aqui que ele merece, rapaz. É um telespectador, né? Todos os dias que se comemora uma data tão especial como essa, aqui, Afrânio Reis, 48 anos, um abraço, filhão. Bem, e há exatos 3 dias que nos separam da abertura oficial das Olimpíadas Rio 2016. É claro que cresce aquela expectativa para saber como é que vai funcionar essa estrutura das transmissões, da segurança. E é claro que a repórter Socorro Vilaço, com muita sensibilidade, foi produzir uma matéria ao lado do repórter cinematográfico André Luiz, para trazer de que forma você deve andar pelas ruas, acompanhar na Ponta Negra, na Zona Leste, todos esses detalhes a partir de agora no programa da Nossa Gente. Há 3 dias para o início das Olimpíadas Rio 2016, cresce a expectativa pela cerimônia de abertura, marcada para a noite da próxima sexta-feira no Maracanã, Rio de Janeiro. Foram 5 anos de preparação para 60 mil espectadores no estádio e 3 bilhões assistindo pela TV no mundo. É o público esperado para o grande evento. Em Manaus, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas reuniu todos os órgãos das esferas federal, estadual e municipal no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, com o objetivo de que cada órgão, de acordo com sua competência, faça avaliação da primeira etapa da Operação Jogos Olímpicos 2016 em Manaus, que consiste na segurança da chegada das delegações e treinamento das equipes. Estamos agora exatamente com a varredura sendo feita na Arena da Amazônia, é o que nós chamamos de lockdown da instalação, varredura e lacramento da instalação, e as delegações que estavam previstas chegar em Manaus chegaram. Nós tivemos aí um caso específico de não chegada conforme o cronograma previsto, mas a chegada foi tranquila, houve toda a mobilização do sistema de segurança pública para fazer o acompanhamento das delegações e até aqui nós não tivemos qualquer incidente com qualquer delegação e os jogos aqui no estado do Amazonas estão bem tranquilos. Olha, super legal essa preocupação por parte do governo do estado do Amazonas em mobilizar todas as esferas das polícias civil, militar, né? Para que possa dar andamento a esses jogos, a essas festas maravilhosas que começam a partir de hoje na nossa capital. E é claro que você também pode ajudar a manter a segurança e a boa paz em toda a capital do estado, ajudando e ligando para a polícia através dos telefones 190, né? Você pode ajudar. É claro que apesar de toda a mobilidade da
da Secretaria de Segurança Pública, através do serviço de inteligência, mas é claro que a polícia não tem bola de cristal, como eu sempre digo aqui no programa da nossa gente. Então é super importante a participação da comunidade em informar qualquer elemento em suspeita, avise a polícia, chame a polícia para que todos possamos aproveitar as Olimpíadas Rio 2016 de uma forma super bacana, as pessoas levarem uma imagem muito legal do nosso estado, muito legal da recepção que a gente dá a cada um visitante. Eu e você, nós podemos fazer a diferença. Vamos ajudar então o governo do estado, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, enfim, as polícias de um modo geral. 13h07. Olha, daqui a pouco já estão em nossos estúdios o doutor Sidney Chalub e também a doutora Sandra Romero, que ela é dermatologista, e o assunto de hoje, no próximo bloco, é queda de cabelo. E você vai participar com a gente agora, tá bom? Não saia daí não. Vamos para um break, intervalo. Um break, vou rapidinho tomar uma água, mas não saia daí não. É rápido. Muito bem, o programa ao vivo é assim, a gente já estava conversando agora há pouco com o doutor Sidney Chalub, a nossa querida convidada Sandra Romero já está aqui, dermatologista, sejam muito bem-vindos, e a gente vai começar a partir de agora, que você pode também participar através das redes sociais. Primeiramente, doutora Sandra, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do nosso programa, tá certo? E hoje o assunto é queda de cabelo. Daqui a pouco eu converso com o doutor Sidney Chalub. Primeiramente, suas considerações aí por ter vindo ao nosso programa, e sinta-se em casa. Obrigada, agradeço o convite de todos. Então... Agora, doutora, já para te começar a entrevista de hoje, o ciclo de vida do cabelo, eu queria que a senhora respondesse para muita gente, né? Fique à vontade, e o assunto é um pouco delicado, né? Na verdade, é uma queixa muito frequente no consultório, essa queixa de queda de cabelo. E a primeira imagem que a gente está vendo é justamente o ciclo do cabelo. Para a gente saber, o cabelo ele tem 3 fases principais, que é a fase de crescimento, fase anágena. Essa fase é aquela que dá o comprimento do fio. Então, ele pode durar 6 anos, 8 anos, de acordo com o paciente. Aí a gente tem a fase de repouso, que a gente chama fase telógena, que é a fase onde há o desprendimento do fio, e a gente tem a fase catágena, que é justamente o intervalo entre essas duas, em que o fio morre de fato. Em geral, dura 1 semana. Uma semana. Agora, doutor Sidney, muito boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa da nossa gente. Boa tarde, é um prazer falar de uma coisa que é muito atual e que compromete não só os homens, mas também hoje nós observamos que as mulheres têm muita preocupação com essa queda de cabelo. E assim, como é que a gente poderia dar uma dica, Sandra, para as mulheres, para as pessoas do dia a dia, o cuidado do cabelo? Porque existe muito mito em relação ao cabelo. Então, o que você pode dizer assim, o que ajuda e o que não ajuda em relação aos cuidados do cabelo? Certo. Então, assim, homens e mulheres, o cuidado de cabelo é um pouco diferente. Obviamente que na mulher acaba que o cuidado tem que ser um pouco maior, né? Isso depende muito do tipo do cabelo, se a pessoa tem algum tipo de doença de couro cabeludo. Então, por exemplo, se tem caspa, né, a frequência da lavagem é importante, ou se tem alguma outra doença, como psoríase também. Então, em geral, a gente recomenda uma lavagem em dias alternados, e aí, dependendo se tem alguma doença, já um shampoo específico, um shampoo para o cabelo oleoso, para cabelo seco. Então, e os cuidados de hidratação que devem ser feitos pelo menos uma vez na semana. Doutora Sandra, pelo fato de morarmos numa região super quente, né? Eu tenho o hábito, pelo menos, quando dá, eu tomo 2, 3, até 4 banhos por dia. Isso é certo, lavar a cabeça todas as vezes que vou tomar um banho? Por exemplo, no meu caso, que eu já estou começando a ficar calvo. Olha. O que a senhora recomenda? Certo. Então, aí a gente já tem um outro processo, que é o processo da calvície. Mas, em termos de lavagem, pode lavar todo dia, não tem problema. A não ser que realmente tenha um cabelo muito seco, que se lavar todo dia vai realmente ressecar um pouquinho mais. Então, ter esse cuidado. Bom, tem uma pergunta aqui que vem do seu Abraão, aqui do Monte das Oliveiras, que ele pergunta assim, doutora, as pessoas se preocupam bastante quando o cabelo começa a cair. Isso é normal? Eu sempre digo para os pacientes que ninguém melhor do que o próprio paciente para saber se o cabelo dele está caindo ou não. Então, ele mesmo vai saber dizer se está sentindo que o cabelo está caindo mais do que o normal. Em geral, o cabelo cai em torno de 80 a 100 fios por dia. Quando a gente tem um pouco mais do que isso, já considera uma queda um pouco anormal. Doutor Sidney, eu queria saber do senhor se existem remédios antidepressivos, remédios para dormir
e se existe algum tipo de doença que pode causar essa queda de cabelo. Existe uma série de doenças e existe essa queda mesmo, a pessoa que é muito estressada, que está muito no dia a dia, existe esse fator emocional, faz umas áreas que chama alopécias, que são áreas do cabelo que mostra uma queda de cabelo bem limitada e são coisas do dia a dia. Então, a qualidade de vida, o dia a dia, se recomenda fazer acompanhamento, mas antes de você iniciar qualquer tratamento, você tem que procurar o especialista. Isso é fundamental, porque às vezes a queda de cabelo, ela pode ser uma manifestação de uma doença mais grave. Então, você tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque as pessoas, às vezes, assim, tem uma vizinha que usa o shampoo, tem uma pessoa que usa outra medicação, e isso não se deve fazer. Agora, doutora, a senhora como dermatologista, especialista no assunto, quantos fios de cabelos é normal cair por dia de uma pessoa, por exemplo, eu? Quantos fios devem cair? Então, em geral, normal é cair 80 a 100 fios. Mais do que isso, a gente já considera alterado, né? Como eu comentei, ninguém melhor do que o próprio paciente para saber se está caindo, mas tem uma diferença, porque o cabelo ele pode cair, mas ele pode estar quebrando também devido a procedimentos. Então, às vezes, o paciente vem achando que é uma queda e, na verdade, é uma quebra do cabelo, né, por procedimento. Então, tem essa diferença. Tem um afinamento do fio. Então, são 3 coisas bem diferentes. Bom, aproveitando a deixa, eu queria que a senhora explicasse para a gente quantos centímetros o cabelo cresce por dia ou por mês, ou milímetros? Por mês é 1 centímetro, 1,5 centímetros. Isso varia de cada pessoa. É muito pouco, né? Então a gente tem que ter mais cuidado com o cabelo, é isso? Verdade. Bom, então a nossa equipe foi às ruas de Manaus, onde existem várias perguntas. A senhora vai acompanhar agora no telão aqui e responder em seguida. Vamos lá. Doutora, meu nome é Ladilce. Eu queria saber se é normal quando a mulher está menstruada a queda de cabelo. Então, no período menstrual não é normal. O que acontece muitas vezes é que o período menstrual, a perda de sangue pode levar a um quadro de anemia e aí secundariamente levar a uma queda de cabelo, em geral, mais por esse motivo mesmo. O que nós temos visto hoje, a população ficando cada vez menos cabeluda. E isso é um fator que a gente observa no dia a dia, jovens se tornando cada vez mais calvos. A que você pode atribuir isso, essa diminuição de pelo da nossa população? É a mesma situação da questão dos fios brancos. A gente sabe, por exemplo, que o fio branco ele aparece por um estresse oxidativo, pela questão da alimentação, né? Então, pela questão, muitas vezes, de doenças, então, estresse realmente. Então, todos esses processos ambientais que a gente fala do dia a dia podem levar a uma perda precoce e, além disso, ao surgimento dos fios brancos precocemente. Bom, doutora, tem uma pergunta aqui que veio da Michele, aqui do bairro do Alvarado. A pergunta, doutora, as mulheres costumam usar muitas químicas no cabelo para ficar ainda mais bonito. Isso prejudica o couro cabeludo e aumenta a queda ainda mais dos cabelos? Pode sim prejudicar, principalmente se a pessoa tem algum processo alérgico. Então, ela usou um creme, uma tintura, fez um alisamento, aquele alisamento levou a um dano no couro cabeludo, uma inflamação, uma alergia e o cabelo acaba caindo. E também pode levar à quebra, como eu já comentei, do fio mesmo, né, do próprio haste do cabelo. Diz uma coisa, como é que a gente hoje, você como especialista, que métodos você utiliza de diagnóstico para fazer diagnosticar se a pessoa está tendo uma queda anormal de cabelo e como é que você faz a sua rotina de atendimento desses doentes? Certo. Então, a primeira situação é a história. O exame físico é o mais importante. Então, a história de quem realmente está com queda de cabelo tem que ser uma história longa. Você vai avaliar se o paciente perdeu peso, porque aquela perda de peso muito intensa, isso deve ver, né, doutor Sidney? Aqueles pacientes que perdem muito peso acabam levando a uma queda mais importante. Pacientes que fazem restrição alimentar, medicamentos, como o senhor mesmo citou, tipo antidepressivos, alguns deles podem levar à queda de cabelo. Então, essa história é fundamental, porque às vezes é alguma medicação que está levando à queda, né? Aí, no exame físico, a gente faz exame físico da haste, do fio, faz exame físico do couro cabeludo e, como a gente está vendo aqui também, a gente faz uso da tricoscopia, né? A tricoscopia, ela consiste numa lupa que a gente pode aumentar em torno de 12 até 70 vezes a imagem do couro cabeludo. E a gente consegue observar estruturas, vasos, o padrão da descamação, e aí a gente consegue chegar a um diagnóstico em geral. Bom, nós estamos às 3h16. Você que acaba de ligar seu televisor, está acompanhando o nosso programa, nós estamos numa entrevista com o Dr. Sidney Chalub e também a Sandra, que é dermatologista, e o assunto de hoje é sobre queda de cabelo.
Bom, tem uma pergunta que acaba de chegar aqui na nossa produção, doutora, que pergunta assim, geralmente ao nascer uma criança, tem aquelas que nascem com a cabeleira cheia e outras a menos. Essa criança é um futuro candidato ao Clube dos Carecas? A resposta após o intervalo comercial. 1 minuto. Estamos de volta aqui pelos estúdios da Band Amazonas, para boa parte do interior do estado e para toda a nossa querida cidade de Manaus. Doutora Sandra, agora sobre o Clube dos Carecas, né? Tem muitos garotões que estão nascendo nesse momento aí, já nascem traumatizados, uns carecas e outros cabeludos até demais. Quem tem mais chance de seguir essa linha dos carecas? A questão da calvície é uma questão genética mesmo. Então, o fato do bebezinho nascer com pouco cabelo não quer dizer que ele vai evoluir para uma calvície, né? Quando estiver mais velho, mais adulto. O principal fator realmente é a questão genética. Então, alguém na família, tipo pai, mãe, avô, avó, e aí sim, realmente você tem uma chance maior de desenvolver a doença, né? Bom, existe uma idade para começar esses cabelos caírem? No caso de calvície mesmo? E o cabelo branco também, é isso? Não tem uma idade específica. Em geral, aparece depois da puberdade, então em torno de 18, 20 anos, mas eu já peguei pessoas mais jovens com quadro de queda de cabelo e às vezes já aparece só depois dos 40. Isso é muito relativo. Doutor Sidney, com relação às anemias, elas também podem causar a queda de cabelos? Anemia é um dos fatores carencial que causa a queda de cabelo, e quando você tem anemia, você está tendo carência de alguma coisa, ou por perda sanguínea ou por deficiência nutricional. E eu queria pegar o gancho da deficiência nutricional, Sandra, que nós trabalhamos muito com pacientes bariátricos, paciente que faz redução de estômago, e uma das queixas muito comuns desses doentes é queda de cabelo. E assim, a gente faz reposição de vitamina, de proteína, nutrição, mas a gente tem que ter em conta que não é só a desnutrição, isso pode ter uma outra doença. Como é que é a abordagem que a gente tem que fazer com esses pacientes bariátricos que está aumentando cada vez mais? Certo. Em geral, o que eu recomendo para o paciente? Fazer uma consulta pré-cirurgia, já para você fazer uma prevenção, para você avaliar se existe alguma deficiência ou não. Avaliar se o paciente já tem alguma doença pré-existente no couro cabeludo, porque às vezes ele tem alguma doença e com a cirurgia ele acaba evoluindo com uma piora daquela doença. Já tinha antes da cirurgia. Então, essa consulta pré eu acho fundamental, né? A gente sabe que pelo procedimento e pelo ato cirúrgico, mesmo o cabelo já cai, pela anestesia, pelo trauma e pelo emagrecimento. E aí a gente tem como tratar para minimizar esse processo. A gente não vai dizer que vai, obviamente, assim, acabar com tudo, mas pelo menos minimizar. Agora, doutor Sidney, quem passa pelo processo da quimioterapia, por exemplo, abala muito o lado psicológico, emocional, a autoestima da pessoa também cai. Isso prejudica ou é normal? Não, com certeza. O estado emocional é uma coisa fundamental e nós vemos isso, as pessoas quando estão muito estressadas, as mulheres, elas têm quedas volumosas de cabelo, então saúde, eu sempre digo, é um bem-estar físico, mental e social. Se você está estressado, está com um emprego ruim, está com uma vida com uma relação interpessoal ruim, isso tende a piorar a queda de cabelo. Então, é muito cuidado isso em relação à sua vida, porque não é só nutrição, a parte psicológica é uma coisa muito importante. Doutor Sidney, para quem usa muito boné, por exemplo, isso prejudica? Essa é uma dúvida que eu tenho para você. Então, meu mito ou verdade? Mito ou verdade que eu falei? Quem usa boné causa problemas de cabelo? Então, na verdade, o boné, ele não vai piorar, por exemplo, uma calvície. Ele pode piorar uma caspa. E a caspa é uma predisposição individual. Então, a pessoa já tem caspa, tem períodos de pior e melhor, e quem tem sabe que piora muito, em situação de estresse, né, piora muito. E essa inflamação do couro cabeludo mais acentuada, sim, pode levar a uma queda, mas é uma queda transitória. Ela não vai, por exemplo, fazer aparecer a calvície. A calvície já é realmente genético. 13h24, vamos às ruas. Mais uma pergunta para a doutora Sandra. Doutora, o meu nome é Paulo. Eu gostaria de saber se quem faz dieta rígida pode causar queda de cabelo. Exatamente o que a gente estava acabando de falar, né? Então, pacientes que se privam, às vezes, de proteína, principalmente vegetarianos. Então, esses pacientes que acabam sofrendo uma perda de peso muito intensa podem, sim, ter queda de cabelo. Eu tenho uma dúvida aqui, agora sim. Essa é uma dúvida pessoal. A gente vê muito agora mesmo as pessoas que estão na moda de usar anabolizantes, usar esses hormônios. Isso pode interferir de alguma forma com a queda de cabelo, não só de homem, mas como de mulher também?
Com certeza, principalmente em pacientes calvos. Então, a tendência, se o paciente é calvo e aplicou, por exemplo, esses hormônios masculinos, eles tendem a provocar uma piora drástica, bem importante da queda de cabelo, sem contar com outras alterações, que em geral pode fazer acne também, além da queda de cabelo. Agora, doutor Sidney, quem sofre muita dor de cabeça, a cabeça começa a esquentar, isso pode causar também a queda de cabelo? Não, isso aí não tem relação nenhuma à cefaleia. Você tem que investigar a causa de dor de cabeça, porque muitas vezes são alguns problemas, desde problemas de vista até um problema mais sério, como tumor. Então, dor de cabeça, ela é uma manifestação de alguma doença. Então, mas não está relacionado com queda de cabelo, de jeito algum. Bom, doutora, tem uma pergunta que veio da Lorena Silva, através das redes sociais. Ela pergunta, doutora, a mulher que toma hormônio pode sofrer com a queda de cabelo? A gente depende do tipo de hormônio, Lorena. Então, a gente tem vários tipos. Tem hormônio da tireoide, aí se estiver tomando em excesso, pode sim. Se estiver faltando, pode também. O hormônio masculino, que muita gente usa em academia, né? Pode causar queda, então, com certeza. E a reposição hormonal da mulher após a menopausa, tem alguma interferência na qualidade do cabelo? Então, a mulher na menopausa, ela sofre com o processo de queda, ela sofre com o processo de... a pele fica muito seca. Então, em geral, nesse período, a mulher sofre com uma piora da queda, mas, em geral, ela se estabiliza depois. Então, a reposição ela tem uma tendência a ajudar, inclusive. Bom, na hora de tomar banho, por exemplo, qual é o sabonete que a pessoa deve usar, ou o shampoo, sabonete? E uma pergunta, a gente mora num clima super quente, úmido, eu queria saber as caspas. O que se deve fazer para evitar? E elas também causam a queda de cabelo? Sim, elas podem piorar sim a queda de cabelo e a gente tem que ver um shampoo específico para isso. A gente tem vários tipos de shampoo, porque existem caspas leves, tem caspas mais severas, tem pessoas que acham que tem caspa e na verdade tem outra doença, então tem um shampoo específico para o tipo de cabelo, porque a gente sabe que o shampoo anti-caspa ele resseca um pouco mais o fio, então se a pessoa já tem o fio mais danificado, pintado ou com algum procedimento químico, o ideal é usar um shampoo que não agrida tanto o fio, então sempre vai ter um shampoo adequado para cada um. Bom, doutora, acaba de chegar mais uma pergunta e agora é a Luana Ferreira que pergunta para a senhora o seguinte: por que perde-se cabelo durante a gravidez? Isso é muito frequente, a maioria das mulheres passa por isso depois do parto. Em geral, ela aparece de 2 a 3 meses após o parto, porque cai de forma abrupta os hormônios da gravidez e isso leva a um processo de mudança, justamente daquele ciclo que eu comentei, levando a uma queda, mas que em geral, depois de 3 meses de queda, se estabiliza. Então, ela se inicia de 2 a 3 meses depois do parto e pode ficar por 3 meses. Se prolonga mais do que isso, então aí tem que dar uma investigada, né? Muito bem, nós somos às 3 horas e 28 minutos. Vamos às ruas, tem mais uma pergunta para a senhora aí. Olá, doutora. Meu nome é Poliana, eu gostaria de saber qual é a consequência prolongada do uso de chapinha e de secador de cabelo. Muito boa, né, a pergunta? Muito boa, porque muitas mulheres fazem isso diariamente. Então, a principal consequência é a quebra do fio. Para vocês terem ideia, a gente tem uma alteração do fio que se chama bubble hair, ou seja, o cabelo com bolhas. Então, quando a gente queima, gera bolha na pele, gera bolha dentro do fio. E nessa área da bolha, o fio quebra, né? Então, o principal é quebra realmente. Bom, principalmente a mulherada, né, doutor Lobo? Quando vai ao supermercado, geralmente demora para caramba escolhendo um shampoo e outro, um shampoo com cabelo seco, liso, oleoso, enfim. Qual é o shampoo certo para a pessoa usar para evitar a queda de cabelos? Não existe um shampoo certo, existe aquele shampoo adequado para o seu tipo de fio. Se você tem uma dificuldade... Mas como é que eu posso saber, doutora? Então, aí se você tem dificuldade, né, de qual é o meu tipo de cabelo. Em geral, aquele cabelo oleoso, aquele cabelo que você percebe mais a oleosidade do couro cabeludo, aquele cabelo mais seco aqui, mesmo que você fique 2 dias sem lavar, ele ainda continua com o aspecto, né, mais limpo. Então, se tem dificuldade de saber, ou vai num cabeleireiro, né, que tenha formação realmente para avaliar, ou no dermatologista para poder indicar o melhor shampoo. Beleza. Bom, na tela o Ricardo Lima acaba de perguntar para a senhora qual a diferença entre a queda de cabelo e calvície. Então, a calvície, a principal alteração vai ser afinamento do fio. Então, o que acontece? O fio vai ficando fino, daí ele vai perdendo e aí começa a aparecer mais o couro cabeludo, como o doutor Sidney, né, doutor? Tem um pouquinho. Isso é uma coisa muito importante. E assim, uma das coisas que a gente observa muito são os hábitos do dia a dia.
qual é a relação que tem entre o tabagismo e a queda de cabelo e as pessoas que fazem uso excessivo da bebida alcoólica? Com certeza, aquilo que eu comentei também, a questão da oxidação. Então, quando a gente fala de ação antioxidante, justamente para você minimizar esses efeitos do tabagismo, do alcoolismo, porque eles acabam levando a uma morte precoce do fio, ao surgimento de mais fios brancos. Então, tudo isso leva ao mesmo ambiente do estresse que você acaba gerando. Estresse, álcool e tabagismo são fatores bem deletérios. Bom, mitos ou verdade? Doutora, é verdade que arrancar cabelos brancos apressa o surgimento de outros? É mito. Nada a ver. Nada a ver. E deixa eu te falar, nós estamos aqui no horário do almoço, muita gente está em casa almoçando. Sandra, que dica você daria para que a pessoa tenha um cabelo saudável em relação aos cuidados que ela deve assumir desde a hora de acordar até a hora de dormir? Certo. Então, o principal são os hábitos alimentares. O cabelo, ele é praticamente 90% ele é de proteína. Então, os hábitos alimentares são fundamentais. A questão da dieta, de você ter um aporte bom de proteína. Quando eu falo proteína, carne mesmo, de verdura, aquele prato colorido. Lavagem do cabelo, pelo menos em dias alternados. Evitar você fazer muitos procedimentos. Então, às vezes o paciente faz 2 tinturas por mês, aí faz também o alisamento. É muita agressão para o fio. O fio não aguenta, então ele acaba quebrando. Então, essas são as principais dicas. Quando for sair para o sol, usar filtro, usar boné. Os homens, principalmente, que são calvos, acaba que o couro cabeludo ele fica mais exposto ao sol e isso pode queimar o couro cabeludo também. Então, usar chapéu. Doutora, quando você tem um problema grave, quando é que a gente deve procurar um especialista? Bom, principalmente quando você começa a avaliar que o teu couro cabeludo está mais aparente, então você deve procurar um especialista, sem dúvida. Muito obrigado, então, doutora Sandra, pela sua participação no nosso programa. Na próxima terça-feira, o doutor Cid também estará de volta, né? E muito obrigado e as considerações finais de vocês. Eu que agradeço o convite, doutor Sidney, foi meu professor. Então, eu espero que as dicas sirvam realmente para todo mundo que está assistindo a gente. Sidney. É uma satisfação, nós estamos aqui mais uma vez com uma ex-aluna, hoje excelente profissional. Que legal. E vai ser minha médica também, então já estou no caminho de buscá-la, mas é uma satisfação e trazer dica para você de casa. Lembre-se, cuidado com a sua alimentação é fundamental para o seu cabelo e evite usar coisas que os outros usam. Isso é fundamental para que nós tenhamos uma saúde capilar boa. Procurar um especialista sempre. E preventivamente. Eu acho, respondendo a tua pergunta, nós devemos procurar o especialista preventivamente. Bom, final do programa, 13 horas e 33 minutos. Muito obrigado pela participação de vocês. Tem um aniversariante na tela aí, vamos ver quem é. Doutor Ezequiel, cadê ele? Está aí, figura super legal, amigo aqui do Câmara 13, de toda a Band Amazonas. Parabéns, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Estaremos amanhã de volta, amanhã em novo horário às 12h30, hein? Não esqueçam, devido às Olimpíadas, em um detalhe, vem aí o companheiro Tiago Quara comandando mais um campeão de audiência pela Band Amazonas. Até amanhã, se Deus nosso Pai assim o permitir, e tenham todos uma boa tarde.